Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Montes Claros, 18 de junho de 2021. O jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Especialista alerta: hábitos de vida saudáveis reduzem os riscos de adoecimento por câncer. Bombeiros resgatam um cavalo de buraco de 2 metros de profundidade em Montes Claros. Você vai ver também: Polícia Militar prende homem acusado de matar idoso de 66 anos. E ainda, a América empata com Cuiabá em casa e segue sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias agora no jornal Gazeta Norte Mineira. Boa tarde. Boa tarde. Adquirir hábitos de vida saudáveis e passar por exames e consultas médicas regularmente são maneiras de prevenir e diminuir o risco de desenvolver muitas doenças. A doutora Berta Coelho esteve em nossos estúdios e deu dicas importantes para uma vida mais saudável. Acompanhe a entrevista. A pandemia evidenciou algo muito antigo que já é falado há muito tempo, é a necessidade de se ter bons hábitos para ter uma saúde de ferro, né, doutora? Sim. O que ter bons hábitos facilita para a gente? Para que serve? Ter hábitos de vida saudáveis, Julie, reduz o risco de diversas doenças, diversas patologias crônicas, como hipertensão, diabetes, osteoartrose, diversos tipos de câncer. Então, cada vez mais a gente precisa falar sobre saúde, né? A gente está vivendo um momento que a gente está falando muito sobre doenças, mas a gente precisa também ressaltar como cuidar da nossa saúde, como ter hábitos de vida saudáveis, como evitar o adoecimento, né? E ter uma vida longeva e saudável. Hábitos saudáveis, né? Uma alimentação correta, praticar atividades físicas, também pode ajudar em casos de Covid-19, por exemplo? Sim, pessoas de forma geral que têm hábitos de vida saudáveis, que têm o peso na faixa ideal, têm menos desfechos graves para a Covid. Assim como especificamente para o câncer de mama, que é a minha área de trabalho. Estudos mostram que fazer exercícios físicos regularmente e ter o peso ideal podem reduzir nossa chance de adoecimento para câncer de mama em até 30% ao longo da vida. Então, nós podemos ter hábitos, escolher adotar um estilo de vida que reduza nosso adoecimento. Então, praticando atividade física regular, tendo uma alimentação saudável, evitando ao máximo possível produtos industrializados, produtos ultraprocessados, empacotados, né? Tentar uma alimentação mais natural. São escolhas, evitar ou diminuir o número o uso de hormônios exógenos, hormônios sintéticos, evitar o tabagismo, o alcoolismo, são atitudes que reduzem nosso risco de adoecimento também, não só para o câncer de mama, mas para como outros diversos tipos de câncer também. Quando a senhora fala aí sobre essa redução de consumo de hormônios, por exemplo, falando para as mulheres, né, que tem a maior incidência de casos de câncer de mama, não que os homens não tenham, né, as mulheres têm maior incidência, esses usos de hormônios seriam anticoncepcionais? Isso, hoje a gente tem já alguns estudos consolidados que mostram que tanto contraceptivos hormonais, qualquer via, quanto as terapias de reposição hormonal aumentam o risco para câncer de mama. Então a partir disso ninguém mais pode usar hormônio? Não, não é assim, mas essa escolha, quando é indicada, deve ser orientada por um médico, deve ser feito um acompanhamento adequado daquela paciente e a gente sempre pede para que esse uso não seja por mais de 5, 10 anos consecutivos, Júlia. A gente pede hoje que a mulher, tanto que usa a reposição na menopausa, na pós-menopausa, ou que usa o hormônio para contracepção, que não use por períodos muito longos, porque a gente sabe que aumenta o risco, sim, para o câncer de mama. Doutora, já que a gente falou do câncer de mama no homem,
O que fazer? Como descobrir o que pode gerar uma desconfiança? Ótima pergunta. É raro no homem, mas pode acontecer sim. Mas como é extremamente raro, Júlia, não tem uma estratégia que a gente possa adotar para uma detecção precoce. Então, de forma geral, o homem que percebeu um nódulo, que palpar alguma alteração, que observar alguma alteração na cor da pele, alguma retração do seu mamilo, ele deve buscar o especialista. Mas hoje é importante também para os homens, hoje cada vez mais a gente conhece e estuda a genética relacionada aos cânceres em geral. E algumas famílias existe e comprovadamente tem um risco aumentado de adoecer por determinados tipos de câncer. Então, se, por exemplo, algum homem observa que na sua família tem diversos tipos de câncer acontecendo, não só de mama, mas como intestino, próstata, diversos outros, ele pode sim buscar um aconselhamento para ver se existe alguma estratégia de redução de risco de adoecimento para aquelas determinadas patologias. E para a mulher, como descobrir, como desconfiar de um câncer de mama? A gente espera que ela não precise desconfiar. O intuito do mastologista, o nosso trabalho é promover a conscientização em relação à detecção precoce. O que é isso? Quando a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer de mama antes dele dar qualquer manifestação para a paciente. Então, o cenário ideal é quando a gente faz o diagnóstico da alteração em imagem, ou na mamografia, ou na ultrassonografia, ou na ressonância de mama. Mas para aquela paciente que percebeu alguma alteração, quais são os sinais que podem estar associados ao câncer de mama? Nódulos palpáveis, áreas mais endurecidas na mama, retração de pele, alteração da cor da pele, retração mamilar, saída de secreção pelo mamilo, são sinais de alerta e sempre que a paciente, que a mulher perceber um desses sinais, ela deve consultar o ginecologista ou mastologista. E depois de um câncer, de uma cirurgia ou de um tratamento, essa vida saudável, ela também auxilia a diminuir chances de uma reincidência? Excelente ponto, sim. Hoje a gente sabe que as pacientes tratadas que adotam estilo de vida saudável relacionado a emagrecimento e prática regular de atividade física têm muito menos recidiva e recaída da doença. Esse efeito protetivo, inclusive, da atividade física e do emagrecimento, sendo comparável ao tamoxifeno, que é um medicamento que muitas pacientes usam após o tratamento para reduzir o risco de recidiva. Então, algumas pacientes fazem uso do tamoxifeno, outras não. Então, para aquela paciente que usa o tamoxifeno, ela vai ter um ganho adicional e para que não foi prescrito o tamoxifeno, porque não existiu indicação para ela, ela também vai ter um ganho a mais. Então, a gente sempre pergunta, em toda consulta de acompanhamento, a senhora passou a fazer atividade física? A senhora resolveu passar a ter um estilo de vida mais saudável? Porque a gente sabe que isso também é protetivo ao longo da vida. Hoje, a gente entende o câncer de mama como uma doença crônica. Graças a Deus, a grande maioria das nossas pacientes vai bem, fica curada. Mas a gente tem que sempre estar de perto, acompanhando e estimulando hábitos de vida saudáveis. Então, deixe um recado para quem está nos assistindo sobre essa vida saudável e sua importância para a nossa saúde. Gente, eu acho super importante nesse momento, a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento delicado para toda a humanidade. Não deixem de visitar seus médicos, não deixem de fazer suas rotinas, de consultar o seu clínico, o seu cardiologista, o seu ginecologista. A vida continua e nós precisamos, dentro do possível, todos nós estamos adotando as medidas de segurança nas nossas clínicas. Continue cuidando, a gente vai passar por isso bem e não vamos perder a chance de fazer um diagnóstico precoce quando for oportuno. É isso. Obrigada. Muito obrigada. No próximo bloco, Polícia Militar prende homem acusado de matar idoso de 68 anos.